Bom, meu nome é Cláudio Meneguzzi Júnior, sou natural aqui de Caxias do Sul, uma cidade aqui do interior do estado do Rio Grande do Sul. Minha família, eu sou, na verdade, o mais jovem de uma família de 6 irmãos, 4 irmãs e um irmão. Na minha família, apenas eu consegui chegar ao curso superior. Na verdade, eu sou bem mais jovem do que a irmã mais próxima de mim, então a gente até, vamos dizer assim, talvez eu não fosse esperado até, né? Porque eu nasci, minha mãe já tinha 40 anos, né? Então isso era uma coisa não muito comum lá nos anos 60. Meu pai era, no fim da vida dele, ele trabalhou como mestre de obras, enfim, mas teve outras carreiras durante a vida profissional. Minha mãe, uma dona de casa. Meus irmãos tiveram, as irmãs casaram, enfim. Meu irmão trabalhava mais como representante comercial e eu sempre tive um sonho, né, de chegar à faculdade na época, né? Até talvez para deixar meu pai feliz, né? Porque eu me lembro que isso para ele era uma coisa importante, né? Ele gostaria que a gente tivesse estudado, no caso dos meus irmãos. Então ele depositava bastante confiança em mim nesse sentido, né? E eu sempre gostei muito de estudar, sempre estudei em escola pública, enfim. Mas isso para mim era até um prazer, né? O estudo para mim nunca foi algo pesado. E naquele momento, então, eu pensei em fazer uma faculdade. Na verdade, eu gostava, sempre gostei, quando criança, de avião, né? Isso também foi uma paixão lá desde a infância. Então, a princípio, pensei em ser piloto de linha aérea, inclusive comecei o brevet, fiz o brevet, inclusive. Para isso eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Até porque tu tinha que pagar as horas de voo. Então, na época, o meu primeiro emprego foi com o meu pai, eu ia com ele nas obras com 14 anos, ajudar na questão do apontamento das obras, que é alguém que fica recebendo os materiais, anotando as horas dos funcionários, enfim, fazer um trabalho mais burocrático, né? Naquele tempo, levar uma criança de 14 anos para uma obra era uma coisa que não tinha problema nenhum. Com certeza, hoje, isso não seria bem visto, né? Mas eu acho que isso foi muito importante para mim. Eu, desde cedo, comecei a tomar gosto para essa coisa da pequena empresa, de obras, projetos, né? Lidar com pessoas lá. Eu via meu pai liderando lá os operários da obra, né? Então isso acabou, talvez ali as primeiras lições de liderança eu tive com meu pai. Logo na sequência ali, com 16 anos, eu comecei a trabalhar num escritório de uma construtora também, aqui em Caxias do Sul, até para pagar ali, quando eu comecei a fazer as horas de voo, aquele sonho de fazer brevet, quem sabe se tornar um piloto, enfim. E então também isso foi uma escola muito importante ali. Eu comecei a enxergar a pequena empresa como algo que poderia ser para mim, né? Eu me lembro que eu admirava muito ali o dono da empresa, eu via ele negociando, lidando com as pessoas, interagindo, enfim. Isso a gente vai levando internamente esses aprendizados, né? Isso vai ficando lá no interior da gente, né? Então, acho que aí também foi uma coisa bem importante para mim, essa aproximação com a pequena empresa, desde ali, a adolescência, vamos dizer assim, né? Voltando lá àquela ideia do estudo, né, que eu gostaria de fazer uma faculdade, né? Eu comecei a enxergar que eu sempre fui um pouco também exigente nesse sentido, né? Eu comecei a perceber assim que era legal ser piloto, enfim, estava terminando o brevet, mas eu não gostaria de ser um piloto de avião leve, eu gostaria de ser um piloto de linha aérea, avião comercial, enfim, de preferência até internacional. Eu sempre tive essa coisa de querer coisas assim, às vezes até que estavam, num primeiro momento, pareciam distantes, né?
Então eu comecei a entender que talvez fosse mais interessante fazer uma engenharia, que era a pessoa que projetava os aviões, que trabalhava com os aviões, então poderia ter uma carreira mais ampla, né? E nesse sentido eu terminei o meu brevet, enfim, fiz tudo, cheguei a me tornar um piloto privado, como a gente chama, né? Mas eu comecei a enxergar que eu gostaria de ir para um curso superior, né? E como eu estudava numa escola estadual à noite, até porque eu trabalhava durante o dia, e eu sempre gostei de matemática, de física, de química, dessas matérias de exatas, e as professoras percebiam isso, né, que eu gostava, e isso era uma coisa meia incomum, né, naquela época, né, lá no final da década de 70, vamos dizer assim. Os alunos que vinham para o estudo noturno, eles vinham cansados, trabalhavam, então era uma exceção até aquele que recebia um exercício da professora e tentava fazer, enfim, até para ver se a gente conseguia fazer aquele exercício como um desafio, né? E as professoras, principalmente da área de exatas, percebiam que eu tinha esse gosto, né, essa vocação. Então elas passavam exercícios, elas já iam lá para perto de onde eu estava, enfim, né, para ver se eu conseguia fazer, se eu me saía bem, enfim. E quando eu conseguia, né, elas ficavam felizes, enfim, toda professora gosta de ver seu aluno desempenhando, né. E eu me lembro que uma época ela me passou um exercício e estava escrito ITA do lado, né. E daí eu fiz o exercício, um exercício até bem difícil. Daí ela falou assim, professora, o que é esse ITA? Eu pedi para ela, né? Ela falou, não, ITA é uma faculdade lá do interior de São Paulo, né? Uma faculdade na área de aeronáutica, né? Forma engenheiros para o setor aeroespacial, mas é uma faculdade muito difícil de entrar, né? Realmente é um vestibular muito concorrido, essa é uma faculdade pública, né? Tem um vestibular nacional, enfim. Mas eu botei na cabeça, então vou fazer esse tal de ITA, né? Daí que eu comecei a me informar, né? O que era o ITA. Aqui no Sul a gente não, até hoje a gente não tem muito. Claro que a gente que está no setor educacional, a gente conhece bastante, mas o público em geral não tem muita informação até hoje do ITA, do IME, essas instituições mais tradicionais na área de engenharia, né? E eu daí botei aquilo na cabeça, então eu vou fazer essa aí, né? Até porque ela disse que era boa, que era tudo de graça, que tinha emprego, enfim, aquela coisa toda. Terminei o ensino médio, né? Daí fui fazer o tal do vestibular do ITA. Na época a gente não tinha muita informação, né? Tu não tinha internet, hoje que tu abre tem uma infinidade de provas do ITA que tu consegue ver qual é o nível do vestibular. Eu fui meio sem saber, né? Daí eu cheguei lá, foi um desastre, né? Porque eu não conseguia nem começar as questões, né? Era uma coisa muito distante do que eu tinha visto ali no ensino médio, né, noturno, enfim, numa escola pública. Mesmo eu sendo uma pessoa que gostava de estudar e até um pouquinho mais do que os colegas, gostava de pegar livros, aquela coisa toda. Mas eu botei isso na cabeça, até porque eu tinha aquela vontade, né, de fazer uma boa faculdade, e eu tinha aquela vontade também de dar esse presente para o meu pai, principalmente, né, mas para minha família em geral. Eu botei na cabeça, agora eu vou ter que passar nesse tal de ITA, né? E daí, por uma felicidade, na época eu tinha uma irmã que foi morar em São Paulo, e daí ela viu que eu queria estudar naquela instituição, daí inclusive ela foi lá em São José dos Campos, visitou a instituição, gostou muito, achou realmente que valia a pena, né? Ela disse assim, vem para São Paulo, mora aqui na minha casa, enfim, e, e tenta fazer um cursinho, vai no cursinho, vê se tu consegue algum desconto, alguma coisa, né? E quem sabe daí tu passa, né? Daí fui para São Paulo, estudei bastante, né? Ela me abriu essa oportunidade. E daí consegui, depois de muita luta, de muito estudo, né? De muita dedicação, consegui passar no vestibular que eu queria. Fiz lá o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que também foi uma grande escola para mim, né? Eu não digo nem no sentido do que eu aprendi lá, que foi muito importante, claro, me formei como engenheiro, mas eu acho que o ITA te desenvolve muito a questão da resiliência, da determinação, da perseverança, né? Porque como ela é uma instituição bem exigente, né? Você tem que performar, né? A maioria já eram alunos
predestinados a fazer boas faculdades, vindo de bons colégios, muitos com intercâmbio internacional, muitos com fluência de inglês lá, era 70% tinha fluência de inglês. Então, mas para mim isso foi bom, né? Porque daí eu me vi num meio muito preparado, né? A gente teve que alcançar o nível para poder estar lá entre os colegas, né? E uma coisa boa também é que o ITA ele te dá assim essa coisa da determinação, da resiliência, mas ele te dá também uma autoestima, né? Tu começa a ficar achando que tu pode conseguir as coisas, né? Que as coisas não são só para os outros, são para ti também, né? Aquela coisa, você fica forte, né? E você não se limita, você acaba, as coisas vêm difícil para ti, você tenta resolver, se não resolve da primeira vez, resolve da segunda, mas você vai em frente, né? Você enfrenta os desafios. Eu acho que isso foi a grande legado do ITA para mim, né? Essa questão de me reforçar minha autoestima, né? Eu comecei a achar, se eu conseguir passar, depois se eu conseguir lá me formar, né? A duras penas, enfim, porque tive também bastante dificuldade. Não fui um aluno brilhante, fui um aluno esforçado, que conseguiu alcançar os objetivos lá da aprendizagem, mas à custa de dedicação, né? De trabalho, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que isso me ajudou bastante, né? A forjar ali essa questão pessoal, terminar de forjar minha personalidade, essa questão de poder ser determinado para enfrentar os desafios e buscar coisas legais e tentar alcançar. Então, acho que isso foi o grande legado ali da formação que eu tive no ITA, além, claro, de estar ali num meio muito legal, muito de pessoas muito inteligentes, né? Que eu acho que a gente acaba sendo beneficiado à medida que tu está próximo de pessoas capazes, de pessoas fortes, de pessoas inteligentes. Acho que eu aprendi bastante com os meus colegas lá, com os professores, com toda a comunidade. Saindo do ITA, eu trabalhei um tempo na Embraer, né, começando como estagiário, depois como um engenheiro, né. A Embraer, na época, estava num momento para ser privatizada, então não era um momento bom em termos de sustentabilidade da empresa, teve problemas lá de portfólio de produtos, enfim. Mas também foi um bom aprendizado, né? A Embraer é uma empresa de muita tecnologia, também tem um capital humano lá muito importante, muito significativo. Eu me lembro que a gente nos almoços lá, que a gente almoçava no restaurante da empresa, tu sentava com os colegas, tu sempre aprendia muito só ali ouvindo as pessoas, porque tinha pessoas até de outras nacionalidades, pessoas também bem preparadas, né? Não só engenheiros, apesar de que em breve tem muito engenheiro até hoje, mas pessoas de várias formações, de várias culturas. Também ali eu tive também um outro momento de aprendizado, né? Foi um momento também que eu conheci uma grande empresa, eu fiz um programa trainee no início lá do meu trabalho na Embraer. Então eu tive a oportunidade de passar por vários setores, conheci como é que funciona uma empresa do tamanho da Embraer, com o porte tecnológico da Embraer, passei pelo departamento técnico, pela produção, pela área comercial, pela área financeira, a área de compras, enfim. No ITA, eu aprendi muita engenharia, teoria, enfim, o ITA é um curso muito denso nessa parte teórica, né? Mas nessa parte empresarial, principalmente naquela época lá, isso eu estou falando dos anos 80, né? A parte empresarial, além da minha experiência ali prévia como adolescente ali no mercado de trabalho de pequena e média empresa em Caxias do Sul, que eu contei inicialmente, eu fui entender um pouquinho mais de empresas ali nesse programa trainee que eu fiz da Embraer, né? Eu acho que isso foi uma outra escola aí importante para mim, né? Mas o que aconteceu ali, né? Chegou num momento, até para a situação da Embraer não estava tão animadora, né? Estava passando por crises, instabilidades. Eu entendi que talvez fosse o caso de eu voltar para o Sul e buscar alguma oportunidade aqui no Rio Grande,
como engenheiro, enfim, até mais ou menos um ano, olhei algumas oportunidades aqui, mas não achei alguma que me atraísse, até porque eu gostava assim do ambiente tecnológico da Embraer, então entendi que poderia ser um retrocesso, né, nesse sentido. E daí começou a despertar em mim a vontade de por que não voltar empreendendo, né? Mas isso que eu estou falando aqui em rápidas palavras foi uma coisa que eu maturei por um ano, né? Não foi eu continuava na Embraer e estava pensando qual que seria o meu próximo caminho. Eu resolvi então começar a pensar no empreendimento. E nesse meio tempo eu conheci um colega lá em São José dos Campos, na verdade é um egresso do ITA também, mais velho que eu, que ele tinha montado uma escola de informática em São José dos Campos e tinha aberto um processo de franchising. E ele tinha interesse que essa escola viesse para o Rio Grande do Sul. Na época, o nome da escola era DataPro. E eu fui conversar com ele é um cara bastante persuasivo, né? É um cara eletrônico, engenheiro eletrônico do ITA, que tomou essa carreira empreendedora também. Sentando na frente dele, ele me contou assim coisas interessantes desse mundo do empreendimento educacional, né? Que era, para mim, uma coisa que eu tinha uma certa afinidade, né? Até porque a área de educação sempre foi uma área atraente para mim, né? Até porque eu gostava de estudar, gostava de leituras, né? Na época do ITA, eu fiz alguns trabalhos também de plantão de dúvidas, reforço escolar, aquela coisa que a gente ou dá aula particular para amigos, ou trabalha em cursinhos como plantonistas, enfim. Nessa área de matemática, física, química, que foi uma área sempre assim que eu gostava, né? E então, nesse sentido, eu comecei a enxergar que talvez eu pudesse empreender e por que não na educação. Mas, tendo essa oportunidade de conversar com esse meu colega aí que abriu esse franchise em tecnologia, né, no caso escola de informática, eu comecei a perceber, quem sabe, educação profissional, né, que na época os computadores estavam entrando nas empresas, estou falando lá de 90, na verdade, né, final de 89 e 90. Quem sabe isso é uma coisa que tem demanda, né, os computadores estão entrando forte nas empresas, existe uma massa de profissionais que precisam ser treinados, então com certeza isso tinha mercado e eu acho que eu teria sucesso se trouxesse uma franquia dessas aqui para Caxias do Sul. Claro que na época a teoria é uma coisa, né? A prática é outra, foi um empreendimento bem difícil no começo, né? Eu comecei inclusive com uma sociedade, depois eu acabei desfazendo essa sociedade, porque a pessoa que estava comigo na sociedade entendeu que ficou com receio, né, que aquilo não ia dar certo, enfim, né, até porque a gente demorou bastante para equilibrar essa escola. Eu abri essa escola em 91, eu fui fazer o break-even dela só em 93, quer dizer, foi 2 anos ali que a escola ficou deficitária, né, eu tive que, de alguma forma, aportar recursos. É claro que eu não tinha recursos, na verdade o que eu tinha era um apartamento que eu morava em São José dos Campos, fruto ali, ainda que sendo pago, né, fruto ali do trabalho na Embraer, um carro, né, que eu acabei até colocando tudo isso dentro do negócio, né, e faltou, daí eu tive que buscar dinheiro emprestado, inclusive meu pai na época, mesmo sendo uma pessoa da classe média, enfim, sem recursos, vendeu seu único carro, me deu dinheiro, enfim, para mim fazer isso acontecer. E depois de 2 anos, essa escola de informática começou a se pagar, vamos dizer assim, né? E daí começamos a dar a volta, né? Isso foi em 91 até 93 que eu fiz esse trabalho de alcançar sustentabilidade nesse negócio inicial franqueado de escola de informática. Acho que eu entendi que, quem sabe, em vez de ser um franqueado, eu poderia criar minha própria metodologia, ir a mercado e depois, quem sabe, crescer com uma rede própria. E daí acabamos fazendo isso, eu e mais
um sócio na época que tinha escolas em São Paulo. Criamos a marca Data Brasil, criamos toda uma metodologia para essa marca, enfim, em termos de cursos. Ampliamos um pouquinho a oferta, criando cursos também na área da educação, não só na área de treinamento. Na época também, lá em 94, 95, estava começando a existir uma coisa que se chamava informática educativa, que era você levar o computador para dentro dos colégios e trabalhar ferramentas educacionais com as crianças, enfim, com os estudantes dos colégios. A gente fez isso, criou uma metodologia para isso, começamos a terceirizar esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço dentro de vários colégios, né? E a Data Brasil deu muito certo, abrimos franquia, né? Essa inserção que a gente teve dentro dos colégios através desse programa de informática na educação que nós criamos, ela acabou me trazendo, além da questão satisfação no negócio, enfim, que estava dando mais certo do que antes, só com curso de informática com foco em treinamento, em educação profissional. Ela acabou também me mostrando como é que funcionava a educação regular, né? A educação das escolas reguladas pelo sistema oficial de ensino, enfim, o MEC, as secretarias de educação dos estados. E aí eu comecei a entender que o nosso caminho natural seria abrir uma escola técnica regulada. Apesar de a escola de informática Data Brasil estar crescendo bastante, estávamos até abrindo franquias, abrimos até umas franquias no interior de São Paulo. Eu tinha escolas aqui em Caxias, tinha escola em Porto Alegre, tinha escola em Bento Gonçalves, tinha um sócio em São Paulo que tinha escola em Guarulhos, Osasco. Acabamos também abrindo umas franquias no interior de São Paulo, enfim, e aqui no interior do Rio Grande do Sul. Chegou a ter um momento que a rede já tinha quase ali por 96, 97, em pouco tempo de trabalho, quase 20 escolas, né, entre franqueadas e escolas próprias. Mas uma coisa que sempre foi uma preocupação para mim, até hoje né, eu sempre tenho a percepção que as coisas mudam, né? No mundo empresarial é assim, você não pode acreditar que aquilo que tu está fazendo hoje vai funcionar para sempre, né? Porque os mercados evoluem, né? As necessidades das pessoas mudam, os comportamentos das pessoas mudam e elas buscam outras coisas, né? E se tu não tiver com a prestação de serviço adequada, você vai acabar sendo colocado de lado, né? Então, na época, eu comecei a pensar que o nosso caminho seria, em vez de abrir escolas de informática, abrir escolas técnicas, né? Reguladas pelo sistema de ensino, pelo MEC, né? Na época, inclusive, foi em 96, né? O próprio ministro Paulo Renato aprimorou a Lei de Diretrizes e Bases e criou também o ente Escola Técnica Profissional, Escola de Educação Profissional, na verdade, que era uma escola técnica regulada pelo MEC, sem o ensino médio agregado, porque até então, até antes dessa deliberação do ministro, o ensino técnico ele era junto com o ensino médio, segundo grau na época. Então, se você queria fazer uma escola técnica, por exemplo, de informática, você entrava num colégio técnico, que você fazia 3 anos de ensino regular, ali o ensino médio, e mais um ano ali de formação profissional, durava 4 anos, né? E alguns cursos duravam até 5 anos, no curso de mecânica, né? Técnico em mecânica. Você fazia o ensino médio, na época se chamava segundo grau, e depois você fazia tudo junto ali, o ensino profissionalizante, e saía como técnico em mecânica, técnico em informática, enfim. O que o ministro Paulo Renato fez na época foi separar, né? Tinha muita gente que só tinha o segundo grau na época e não tinha profissionalização nenhuma. Aliás, isso continua até hoje, mas eu vou falar a visão do ministro lá em 95, 96. Ele percebeu, se eu pegar e separar a educação profissional do ensino médio ou segundo grau, eu posso fazer com que alguns empreendedores, por isso foi disponibilizado também para o setor privado,
abrisse só escolas de educação profissional, recebendo essa massa de alunos que já tinham um nível médio completo, mas que não tinham profissionalização nenhuma. Então, talvez com uma escola de educação profissional em mais um ano e meio, 2 anos, você poderia profissionalizar uma atividade de qualidade, vamos dizer assim, várias pessoas, não necessariamente essas pessoas precisando fazer o nível superior. Então, essa foi a ideia do ministro. Então, nessa oportunidade legal do surgimento dessas escolas de educação profissional, nós criamos uma escola de educação profissional aqui em Caxias do Sul e, posteriormente, criamos uma escola de educação profissional em Bento Gonçalves, aqui perto. E, na verdade, isso eu estou falando lá de 97, né? A LDB é 96, a gente autorizou ela ali entre o prazo burocrático, enfim. Em 97 a gente já estava com ela autorizada. E, na verdade, essa oportunidade, porque uma escola de educação profissional, nesses moldes, ela é um núcleo de uma faculdade de tecnologia, vamos dizer assim, né? Os cursos são regulados, você tem todo ali uma questão da legislação a atender, vocês têm toda ali uma questão docente que tu começa a aprender a lidar também, que num curso livre você não tem, né? Normalmente, às vezes, o curso livre trabalha com instrutores, trabalha com profissionais, muitas vezes prestadores de serviço. À medida que tu entra na educação profissional regular, você tem que atender toda uma questão de legislação sindical, você tem que atender uma questão regulatória. Então aí foi um aprendizado muito importante para nós olharmos, que nós levamos lá para quando a gente abriu a primeira faculdade de tecnologia em 2002. Nesse meio tempo, eu estou falando 97, né, que foi aberta a escola de educação profissional. Em 98, eu fiz uma sociedade com outro grupo educacional aqui de Caxias do Sul e nós abrimos uma faculdade. Eu era um dos sócios, né, e a gente abriu essa faculdade, que inclusive foi a mercado, fez muito sucesso e depois acabou sendo vendida. Mas essa faculdade, ela também me trouxe a oportunidade de aprender mais sobre como autorizar uma faculdade, como lidar com uma faculdade, enfim. Então, nós abrimos essa escola de educação profissional lá em 97. Em 98, a gente fez uma parceria com outro grupo educacional aqui de Caxias do Sul e abrimos uma faculdade tradicional, bacharelada, enfim, que também foi um aprendizado, né? Como no sentido de como é que se autoriza um curso, como é que se submete um protocolo para o MEC para autorizar um curso. Na época era todo manual isso, não existia sistemas, enfim. Tu pegava todo um material, montava um processo e levava no MEC lá presencialmente, entregava num protocolo. Não era como é hoje, né? E esse aprendizado, junto com o aprendizado da escola técnica, mais o aprendizado dessa possibilidade de autorizar essa faculdade, que eu era um dos sócios, não era o único dono, mas era um dos sócios, fez com que eu, em 2002, daí abrimos a nossa primeira faculdade de tecnologia. Também essa questão da faculdade de tecnologia foi uma coisa nova, também, se eu não me engano, uma iniciativa também do próprio ministro Paulo Renato. Ele enxergava muito potencial nos cursos tecnológicos, que são cursos de graduação de curta duração, que especializam já na graduação, não são cursos generalistas, são cursos focados, né? Que em 2 anos você ganhava ali uma graduação em recursos humanos, processos gerenciais, que na época se chamava gestão empreendedora. Em 2 anos e meio você ganhava uma graduação em análise de sistemas. E isso era uma coisa também que ele entendia que, aos modos do que já existia lá fora, né, poderia ser uma coisa importante aqui para nós aumentar o nível educacional, principalmente das classes mais emergentes aqui do Brasil, né, que às vezes já estavam no mundo do trabalho, não tinham feito sua graduação, enfim, e não tinham, às vezes, condições financeiras e tempo de fazer um bacharelado de longa duração, até porque às vezes não tinham até interesse, né, porque já eram
muitas vezes profissionais realizados em suas áreas. A partir dessas experiências aí, na escola da educação profissional, na escola, na faculdade que eu abri com uma sociedade, nós credenciamos aqui em Caxias do Sul uma faculdade de tecnologia, que também foi uma iniciativa nova, que não existia. Na época, se eu não me engano, se chamava Centro de Educação Tecnológica, não era nem Faculdade de Tecnologia. Depois é que foi dado o nome de Faculdade de Tecnologia. Que era uma coisa que se propunha a formar tecnólogos, né? Que são cursos de curta duração, onde o aluno já se especializa na graduação. Em 2 anos ele se gradua em recursos humanos, em alguma das áreas da gestão, ele pode se graduar em 2 anos e meio em análise e desenvolvimento de sistemas, enfim. Na época se percebia que existia uma demanda também para essa oferta, até porque isso já acontecia em países com educação mais consolidada, né, esses cursos de curta duração. Aí, então, isso acontecendo no Brasil em 2002, quando a gente abriu, foi um momento aqui de bastante perplexidade do mercado, né? Porque o mercado não conhecia isso aqui, né? Até como a gente já vinha da escola técnica, né? Escola de educação profissional, muitos achavam que não era graduação, que era um curso técnico, enfim. Então a gente teve até um problema aqui de aculturamento, né? Fazer as pessoas entenderem que aquilo era uma graduação e que te dava todos os atributos legais que uma graduação te dava. Inclusive frequentar uma pós-graduação depois, enfim. E tinha uma confusão maior ainda, que existia também cursos sequenciais, que eram cursos de curta duração, mas só que não te graduavam. Então as pessoas confundiam com curso técnico, com curso sequencial. Então a gente teve aquele problema do pioneiro aqui, né? A gente teve essas dificuldades. Primeiro teve que esclarecer o mercado, que isso aqui é uma graduação, e depois teve um lado aí de o mercado não crer que aquilo fosse uma graduação, até porque as grandes universidades não ofereciam esse tipo de curso, né? E normalmente as referências são sempre as universidades consolidadas já, né? Então muitos achavam que a gente não estava falando sério, que aquilo não era uma graduação. Muitos consultavam o MEC, eu me lembro que eles iam fazer o vestibular na instituição, na Faculdade de Tecnologia FTEC, né, que foi o nome que a gente escolheu. Até esse nome, né, eu quero ressaltar que foi inspirado nas FATECs de São Paulo, né, quando eu tive a oportunidade de estudar em São Paulo, morar em São Paulo, enfim, em torno de 10 anos eu fiquei no estado de São Paulo, entre a graduação, mais o tempo que eu trabalhei ali na Embraer. Eu olhava muito a FATEC, eu achava que a FATEC era uma coisa que precisava ter em mais lugares, não só em São Paulo, né? Ela até hoje é um vetor de desenvolvimento ali regional forte em São Paulo. Então eu criei as FTECs, né? Eu registrei a marca FTEC, né? E abrimos essa em 2002 aqui, nesses cursos tecnológicos, como um centro de educação tecnológica que virou depois Faculdade de Tecnologia, por uma determinação também ministerial, porque já existia uma dificuldade de entender que curso de 2 anos poderia ser uma graduação. E ainda a instituição que provia esses cursos não se chamava faculdade, se chamava Centro de Educação Tecnológica, então era mais confusão. Então o governo fez bem na época e mudou o nome para Faculdade de Tecnologia. Bom, essa faculdade de tecnologia também deu muito certo, né? Aberta aqui em 2002. Começamos com cursos de informática, que foi sempre o nosso core, vamos dizer assim, a nossa base maior foi sempre essa área de informática. Foi assim que a gente começou lá na Escola Livre, né? O meu primeiro curso técnico na Escola de Educação Profissional Tec Brasil também foi de informática. E, naturalmente, o meu primeiro curso tecnológico na Faculdade de Tecnologia FTEC foi informática, né? E fomos muito bem, né, com esse tipo de empreendimento, até porque era uma novidade e existia uma demanda para esse tipo de oferta. Abrimos depois em Porto Alegre também, em 2005. 2002 foi aberto aqui, 2005 foi aberto em Porto Alegre.
2005 abri também em Bento Gonçalves, que é uma cidade próxima aqui a Caxias. Em 2009 abri em Novo Hamburgo e fomos crescendo assim, né? Fomos autorizando outros cursos, né? Depois a gente entendeu que o nosso caminho natural seria, depois dos cursos tecnológicos, as engenharias. Então começamos a autorizar bastante engenharias em todas as nossas as bases educacionais, Caxias, a nossa sede, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo, Porto Alegre. Era também uma oferta que a gente se sentia tranquilo em abrir, até pela minha origem profissional, né? O tecnólogo e a engenharia, eles conversam bem institucionalmente, né? A engenharia teve um momento muito bom, aí até 2010, vamos dizer assim, 2010, 2011. E as nossas faculdades de engenharia são muito bem equipadas, né? A gente sempre teve um olhar muito forte nessa questão da qualidade, até porque a minha experiência de engenharia era o ITA, né? Na verdade, o ITA, hoje a gente fala em parque tecnológico, enfim, o ITA estava dentro do parque tecnológico na década de 50, né? Então isso ali era uma coisa muito natural, né? Tu ter uma instituição que fomentasse todo um ecossistema ali de institutos de pesquisa e que isso transbordasse para a comunidade através de empresas, enfim, fomentando o setor produtivo. Isso no ITA a gente via na prática, né? Era uma coisa muito natural. Eu acho que até deveria existir mais ITAs aqui no Brasil, né? Então, a minha ideia de, de ecossistema educacional sempre foi esse, né? Claro, limitado por uma questão privada, né? A gente tem escassez de recursos, né? A gente tem que fazer tudo isso a gente não consegue fazer, mas a gente consegue fazer coisas próximas a isso dentro do que a gente consegue organicamente crescer, enfim, gerar de recursos que te possam permitir tu investir numa instituição bem equipada, com laboratórios equipados, né, que fomente o empreendedorismo. Isso foi sempre uma coisa muito natural para nós também, essa coisa de fomentar o empreendedorismo, né? Hoje isso está muito forte, né? Mas isso lá desde o início nosso a gente já tinha empreendedorismo vinculado nas disciplinas, a gente já fazia projetos que a gente chamava de projeto empreendedor. É claro que hoje o empreendedorismo está mais tecnológico, né? Mas desde lá, da primeira, dos anos 2000, lá, a primeira década, os nossos alunos montavam um modelo de negócios, que não eram esses negócios tecnológicos, mas que a gente fomentava, que eles apresentassem esses modelos de negócio, a gente avaliava, e muitos criaram seus negócios dentro das empresas, né? Dentro da instituição. Então, isso para nós foi sempre muito natural, né? Isso, volto a dizer, muito fruto do que eu acredito, né? Enquanto educação profissional, educação como vetor de desenvolvimento sustentável local, como ecossistema, enfim. De tudo isso que eu vi na minha graduação e depois viajando, conhecendo outros lugares, tive a oportunidade de fazer alguns cursos fora também para entender isso, né? E eu sempre entendi que eu gostaria de fazer alguma coisa parecida com isso. E a gente tem canalizado aqui o nosso grupo muito nesse sentido, né? Do empreendedorismo e agora empreendedorismo tecnológico. Continuando aqui na nossa linha do tempo, né? Então, de 2005, quando abrimos lá as faculdades de tecnologia de Bento Gonçalves, Porto Alegre, 2009, em Novo Hamburgo, né? 2012, credenciamos o EAD, também fomos... Na época existia até uma dúvida se o EAD ia dar certo, né? Começou a haver uma coisa meio dogmática. Tinha os que acreditavam no EAD e os que não acreditavam. Ficou uma coisa assim, não muito lógica, né? E não técnica, né? Era uma coisa assim, não, o EAD nunca vai dar certo aqui no Brasil. Outros entendiam que ia dar certo e ficava aquelas discussões, né? Nós nunca enxergamos o EAD assim, né? Nós enxergamos o EAD como uma forma de ensinar através de tecnologia, através de plataformas, que poderia ser agregado até na educação presencial, né? A gente trabalha com o Moodle aqui
2011, 2012, customizando o Moodle, e não é... Até antes do EAD, os nossos alunos de presencial já tinham plataforma, já recebiam conteúdos, vídeos, enfim, em casa, né? Claro que naquela época a conectividade não era a mesma, enfim, mas a gente começou lá desde muito cedo, né? Então, credenciamos o EAD com um curso, na época, em 2012. Em 2016, nos credenciamos em Caxias como centro universitário. Também foi um credenciamento bem rápido, né? Eu conversava muito com os colegas, que também têm instituição, enfim, então estão no mesmo segmento. Normalmente era difícil credenciar um centro, né? Para uma operação como a nossa, assim, privada, né? E pequena, né? Mas a gente conseguiu através, porque, como eu pontuei para vocês, esse nosso foco no empreendedorismo sempre foi muito latente, né? Então, os avaliadores chegaram aqui, os professores viram um e-lab, que na época ninguém se falava e-lab, que é um maker space com equipamentos para gerar protótipos, enfim, impressoras 3D e outros equipamentos, né? Nós trabalhamos com ferramentas de criação de modelos de negócio, nós com os projetos já levavam para uma iniciação científica e alguns para uma startup, isso lá em 2015, por aí, 2014. Então, vieram avaliadores muito bons, muito antenados com esse novo empreendedorismo, eles chegaram aqui, viram tudo isso, em um ano, menos de um ano, a gente estava credenciado como centro universitário, né? Entre a visita, eu acho que entre o protocolo e a portaria, eu não sei se deu um ano, foi uma coisa muito rápida, né? E a gente sempre muito preocupado, né? Porque a gente sempre percebia, mas é difícil, porque sempre tem dificuldades, né? Os projetos às vezes ficam incongruentes, daí tem as diligências, daí demoram, enfim. Mas a gente conseguiu fazer esse credenciamento muito rápido, isso foi muito bom para a instituição. Vamos dizer assim, ampliou um pouco nossas ofertas, nós estava muito focado, principalmente aqui em Caxias, nessa área de tecnologia e engenharia. À medida que vem o centro universitário, a gente abriu outros cursos, né, que o centro permite, mas a gente também, desde lá do início, a gente entendeu que tem que ter uma transversalidade tecnológica, né? Independente do curso que é da área de humanas, é da área de saúde, é da área de engenharia, ou é da área da gestão, tu tem que ter duas transversais, a questão do empreendedorismo, né? Preparar o aluno para uma autonomia, né? Não necessariamente para o emprego, tradicional, né? E preparar o aluno com uma horizontal tecnológica, né? Independente da área dele, a gente sempre enxergou que ele vai ter que lidar com tecnologia. E isso agora está se exacerbando, né? Agora a gente está vendo profissões tradicionais, advogados, médicos, enfim, tendo que levar a tecnologia para o seu contexto, advogados, recursos de inteligência artificial, médicos, enfim, como um suporte à decisão, como um apoio ao seu trabalho, né? Até para ganho de produtividade. Isso a gente sempre teve um olhar, até para a nossa origem tecnológica, né? A gente sempre teve esse olhar assim que a tecnologia ia ser uma transversal, assim como é a comunicação em qualquer profissão, assim como é lidar com os números em qualquer profissão, tu tem que ter uma base, né? No começo eu me lembro que eu até buscava catequizar, vamos dizer assim, os nossos colaboradores, professores, quando eu dizia que os alunos de outros cursos também têm que ter uma noção de lógica, de programação, enfim. Então é nesse sentido que a gente sempre trouxe esse olhar tecnológico para todas as profissões, né? Hoje isso está muito comum, né? Hoje a gente vê toda hora, fala sobre isso, palestras, enfim, né? Esse vulto tecnológico aí que a gente está enfrentando. Até porque isso exacerbou aí com a pandemia, né? Mas isso é uma coisa que naturalmente a gente poderia imaginar que iríamos chegar nisso, né?
Então, dentro desse contexto, né, credenciamos ali o centro universitário, as nossas faculdades em Bento Gonçalves, agora também recentemente está passando por um credenciamento de centro universitário. Novo Hamburgo vai tomar o mesmo caminho, né? As faculdades de Porto Alegre, até porque Porto Alegre é um mercado um pouco diferente desses outros mercados que a gente está, elas têm um aspecto mais de bairro, não são faculdades, vamos dizer assim, locais, como essa de Caxias aqui, que já tem uma relevância, esse nosso centro universitário mais regional, como é próprio Bento Gonçalves. Porto Alegre já pelo gigantismo do mercado, até porque tem muito player muito grande lá, enfim, a nossa atuação lá é diferente das outras, né? Mas naturalmente, ali as operações vão se tornar mais locais, mais de bairro, mais centralizadas ali numa vizinhança e vocacionadas, né? E aqui, mais concentradas, por exemplo, lá a gente tem uma faculdade de negócios, né, que é Direito, Psicologia e Administração, num bairro de muitas empresas, um bairro de muitos escritórios. Porto Alegre é um polo de prestação de serviços, né? Principalmente, o principal agente econômico lá é a prestação de serviços. E num outro bairro mais industrial, uma faculdade de engenharia, enfim, então lá é uma coisa mais especializada. Caxias já é uma coisa mais diversificada, né? Caxias é uma cidade com 500 mil habitantes. Uma cidade como 500 mil habitantes, tu não pode ser muito especializado. Tu tem que ser mais diversificado para poder atingir um público adequado para te dar sustentabilidade, né? Bento Gonçalves, mais ainda, né? Porque Bento Gonçalves é uma cidade de 120 mil habitantes. Então, tu não pode ser muito concentrado só em TI, por exemplo. Não tem demanda para tu manter uma instituição só em TI, uma cidade com 500 mil habitantes, muito menos em 120 mil habitantes como Caxias. Novo Hamburgo também é a mesma coisa, uma cidade de 300 mil habitantes. Então, tu tem que ser um aspecto mais generalizado. Então, a gente diz que a gente, nesses polos menores, nessas cidades que não, que não são metropolitanos, que não são na capital em Porto Alegre, a gente tem um aspecto mais generalizado com uma vocação tecnológica. Esse é o nosso modelo de negócio. Caxias, a gente está hoje até entrando em curso da área da saúde, enfim, mas nunca esquecendo o nosso DNA tecnológico. Por exemplo, a gente aprovou aqui recentemente, autorizou um curso de enfermagem, né, que era um curso que talvez no passado, lá na minha época que eu comecei a pensar nas instituições, nunca tinha me passado pela cabeça, né? Mas foi um aprendizado dos anos aí que a vida nos dá, né? Mas o nosso curso de enfermagem, a gente desenvolveu tudo internamente aqui, porque a gente tem uma área de startups, todas umas ferramentas usando realidade virtual aumentada, onde o aluno olha os laboratórios virtualmente, vai ter ali, claro que tem um laboratório de anatomia, físico, mas ele tem também softwares, ferramentas tecnológicas desenvolvidos pelas nossas startups mesmo, onde ele pode levar o laboratório, né, numa atividade virtual também, né? Então, todo esse viés tecnológico que está muito forte dentro do nosso DNA, que a gente chama, né? O nosso crescimento hoje está muito indo nesse sentido das startups. Então, a gente está criando aqui, eu digo, um ecossistema, né? Não é uma instituição educacional, na verdade é um ecossistema educacional empreendedor tecnológico. Nós temos aqui um espaço que a gente chama EcoInova Labs, que é um espaço onde a gente desenvolve startups que vêm dos alunos, né? Os alunos, através dos seus projetos acadêmicos, a gente seleciona os melhores projetos. Aqueles projetos selecionados, alguns vão para uma iniciação científica, a gente seleciona os melhores trabalhos dessa iniciação científica e alguns a gente leva para startup. A gente até é sócio de algumas iniciativas nesse sentido, principalmente ali num primeiro investimento, a gente acaba propiciando para que um aluno talentoso, que fez um projeto que a gente entende que pode ser escalado,
na forma de uma startup, a gente dá um jeito de que ele vire uma startup dentro do nosso espaço aqui, vai com a Inova Labs. E hoje ali a gente já tem startups ali bem consolidadas, tem startups ali que já prestam serviço para grandes empresas aqui do contexto local, né? Tem startups ali com mais de 20 colaboradores já. Então, isso está dando muito certo. Então, a gente está conseguindo aqui, através de uma boa equipe que a gente tem aqui, né? Uma coisa que eu não pontuei, mas eu acho que é importante salientar, nada tu faz sem uma boa equipe, né? Então, isso é uma das boas coisas que me aconteceu aí durante minha vida empreendedora. Eu consegui arregimentar boas pessoas que ficam conosco aqui muito tempo e são competentes no que fazem e acabam nos ajudando a atingir os objetivos aí que a gente põe em mente, né? Então, essa questão das startups é uma coisa que está acontecendo com muita força. Eu costumo dizer para os meus colegas aqui que a gente está conseguindo fazer uma coisa que pouco a gente vê ainda no Brasil, infelizmente, né? A gente que está na educação há mais tempo, a gente sempre olhava a educação e o setor produtivo andando em paralelo, né? Eles não convergiam, né? A pessoa ia na faculdade, fazia seu curso de graduação, depois ia trabalhar, passava para a empresa e fazia lá o aprendizado profissional dentro da sua empresa. Depois, de vez em quando, eles vinham até fazer uma pós no ente educacional, mas a coisa não convergia, né? Eram coisas separadas. O que nós estamos fazendo aqui é integrar a educação com o setor produtivo, né? Eu estou trazendo para dentro da instituição empresas, muitas nossas empresas e algumas de parceiros, que eles têm aqui todo um capital humano que a gente forma, preparado para o empreendedorismo, já muito ligado nessas áreas das novas tecnologias, que é onde está a oportunidade hoje, né? Acho que nós temos as grandes oportunidades hoje está nessas novas tecnologias, inteligência artificial, IoT, Big Data, realidade virtual, enfim, uma série de tecnologias aí que podem resolver problemas aí muito interessantes, até porque nós estamos nesse momento aí de mundo de transformação digital, onde é mais até um momento de transformação do que digital, vamos dizer bem a verdade. Os processos estão mudando através da possibilidade que a tecnologia te traz, né? O centro está ficando nas pessoas, não nas empresas. Então, tu tem uma série de problemas que tu pode resolver, que pode virar um negócio e que com certeza aí tem demanda e hoje é muito fácil se criar esse tipo de empreendimento se tu tem o conhecimento, né? Então é nesse sentido que a gente está trabalhando aqui, desenvolvendo bastante esse lado empreendedor da instituição, gerando tecnologia. A gente é o principal cliente das nossas startups. Tentamos aqui, sempre quando possível, ser o primeiro cliente das startups que a gente desenvolve aqui no nosso ecossistema. Então, por exemplo, a gente desenvolveu aqui uma startup de inteligência artificial. Então, o primeiro cliente dessa startup, que eu era um dos sócios, até para conseguir fazer com que os alunos empreendessem, né? Eu entrei como investidor, então virei sócio deles. O primeiro cliente foi o Grupo Neftec. Então, a gente contratou deles um chat de engajamento. Depois, mais recentemente, contratamos também um chat de recuperação de ativos, ou seja, agora a gente tem aqui uma startup também que trabalha muito com RPA, automação de processos, né? A gente é cliente dessa startup, na área contábil, ela está fazendo uma série de automações para nós. Então, a gente é aquela ideia do ecossistema, né? As forças se unem, né, para que o todo seja maior que as partes, vamos dizer assim, né? A instituição precisa gerar oportunidades para o seu capital humano. Então, essas oportunidades, por que não estarem aqui também, né? E por que não gerarem tecnologia para nós também? Outra coisa, essas startups, elas precisam ter clientes. Então, a gente tem um monte de necessidades aqui. Por que não contratar essas startups? Então, é todo um ganha-ganha, vamos dizer assim, né? Que um ecossistema como esse possibilita.
Esse ecossistema, a gente está aperfeiçoando ele, né, cada vez mais. Uma das nossas ainda dificuldades é a questão do fundo, né? A gente precisaria aportar mais recursos aqui para que, em vez de a gente pudesse ter 5, 6, 10 startups, pudesse ter, quem sabe, 20, 30, 40, né? Então, a gente está agora num estudo muito aprofundado da criação de um fundo, né? De pessoas, de investidores aqui do nosso contexto ou fora do nosso contexto que tivessem interesse em participar desse fundo. A gente está com uma ideia também de escalar isso para as nossas outras operações educacionais. A gente já está levando isso, mas de uma forma mais modesta, vamos dizer assim. Mas por que não essas startups terem sedes também nas nossas unidades, onde a gente está, lá em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves? Por que não estar nos nossos polos de educação à distância? Por que não a gente ampliar a nossa rede através, quem sabe, não só através, organicamente, abrindo outras faculdades, mas quem sabe comprando pequenas faculdades, integrando ali o cluster de startups, né, prestando serviços com as startups naquela região, daquela faculdade parceira, ou às vezes tu encontra uma empresa de tecnologia interessante em algum local fora de Caxias, por que não, quem sabe, a partir do momento que tu tenha investimento para isso, comprar aquela empresa tecnológica, agregar que teu elenco de competências das tuas startups, porque hoje a startup não precisa ter localidade, ela pode estar vinculada a Caxias, mas está fisicamente em outro lugar. Hoje isso é muito tranquilo. E por que não, a partir do que tu entra num outro mercado, compra uma startup e leva o teu contexto educacional para lá, através da abertura de um polo da Uneftec. Então, essa sinergia, formação de capital humano, educação, formação de capital humano, tecnologia e empreendedorismo, eu enxergo como uma coisa que veio para ficar, né? Alguém vai fazer isso acontecer de uma forma mais consolidada no Brasil, até porque a gente vê isso aí fora, né? Isso é muito comum, né? Tu vai em países aí que tem uma educação tecnológica e que geram muitas startups, ou seja, muitas empresas tecnológicas de alto impacto, naturalmente a universidade, o ente educacional, ele sempre esteve ligado na geração desse empreendimento, né? Então eu entendo que o Brasil vai caminhar para isso, está caminhando para isso, vamos dizer, mais correto. A que velocidade ainda a gente não sabe, né? Mas eu acho que de uma forma célere, até porque as coisas estão hoje mudando muito rápido, né? E nós que criamos esse ambiente aqui, esse ecossistema que está funcionando em Caxias, por que não escalar isso, levar isso para outros ambientes também, né? Que precisam de uma instituição educacional não só como uma provedora, como uma fornecedora de certificações, de diplomas para uma comunidade, que seja um vetor de desenvolvimento daquela comunidade. E daí tu agregue o ensino com um foco tecnológico, capaz de gerar um empreendedorismo que vai, vamos dizer assim, alimentar aquele contexto regional com tecnologia, com desenvolvimento, com emprego, e com emprego de qualidade, né? Porque o emprego tecnológico é um emprego de qualidade, né? É um emprego de altos salários, e o empreendedorismo também de alto impacto, né? Vamos falar assim. Mesmo na questão do emprego, é um emprego de qualidade. Eu vejo aqui, mesmo para as nossas startups, hoje o nosso grupo ele tem em torno de 12 mil alunos, né? Contando a nossa operação de Caxias, com as operações em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves e os polos.
que é um grupo, em termos de que se transformou hoje a educação superior no Brasil, um grupo regional pequeno, né? Mas são 12 mil alunos. Desses 12 mil alunos, alunos de engenharia, alunos de tecnologia, aí, principalmente nas áreas da tecnologia da informação, giram em torno de uns 3 mil, talvez 2.500, 3 mil. Para as nossas startups aqui, às vezes a gente tem bastante dificuldade de encontrar colaboradores. Esse pessoal está tudo empregado, né? A gente vê falar, o Brasil está com um desemprego enorme, enfim. A gente ouve as estatísticas e se apavora, né? Mas não é, as oportunidades existem, falta as pessoas com as competências adequadas para buscar as oportunidades. Então, eu vejo, mesmo a gente fazendo todo um esforço, né, para gerar startups, e conseguimos gerar, felizmente, essas startups precisam de estagiários, precisam de profissionais, a gente cria todo um contexto favorável. O aluno que se envolve na startup, ele tem desconto na Uniftec, ele tem todos os benefícios de um colaborador, né? Ele pode empreender também, porque a gente está sempre observando as pessoas que estão nas startups. Às vezes tu entra lá como estagiário e daqui a pouco a gente percebe potencial e quem sabe ele pode até virar alguém que possa gerar um próprio negócio, enfim. Então tem todo um contexto favorável. Os alunos sabem disso e muitos são atraídos por isso. E mesmo assim, às vezes que a gente busca aqui, dentre os nossos alunos, alunos disponíveis para assumir um papel ali nas startups, enfim, não é muito fácil. Eles estão empregados, eles estão com oportunidades, eles estão fazendo o caminho deles, né? Claro que muitos são motivados pela questão do empreendedorismo e acabam vindo até às vezes com um salário menor do que ganhavam no emprego que eles estavam, né? Mas a gente vê que essa área é uma área hoje que qualquer jornal que tu abre aí, nacional, tu vê que é uma área que está demandando e que não está conseguindo suprir as vagas e que a gente tem oportunidade aí de realmente reforçar esse nosso segmento tecnológico através de operações como essa que a gente está fazendo aqui, de integrar a educação com tecnologia, com empreendedorismo. Esse é o nosso foco, essa é a nossa missão, né, que a gente está trabalhando aqui para fazer isso acontecer. Com relação ao que eu enxergo para o grupo Neftec, né, nesse futuro aí de curto prazo, porque eu sempre acho, né, que nesse mundo que a gente vive é até temerário, né, fazer previsões de muito longo prazo, né, as coisas mudam muito rápido, enfim. Mas o que eu estou enxergando, né? Eu acho que instituições regionais como a nossa aqui, elas têm um papel, né? Hoje o segmento educacional ele está se consolidando, né? Está se concentrando em grandes players, né? Players muito capitalizados em bolsa de valores, enfim, que tem mais um foco em excelência operacional, então eles conseguem trabalhar com preços muito econômicos, né? Até porque hoje teve todo um lado aí de falta de investimento público aí com praticamente a diminuição drástica aí do FIES, né? Então esses players nacionais, eles estão se consolidando, se concentrando, enfim, com esse foco muito em grandes operações, promoções, e formando muita gente, enfim, né? Precisa crescer. Mas que é uma coisa um pouco diferente do nosso contexto, é que o nosso contexto ele não é só a questão do ensino, né? Não é só a questão da formação, de tu entregar no final do curso um certificado, um diploma, melhor dizendo, para o aluno e esse aluno ir buscar o seu caminho aí no mundo profissional. A gente tem mais um foco de desenvolvimento regional. A gente une apesar de ser uma gestão privada, né, que isso é uma coisa meio diferente até, né, porque normalmente a gente ouve esse desenvolvimento regional, enfim, esse contexto mais atrelado a instituições públicas ou sem fins lucrativos. Nós somos até uma instituição com fins lucrativos, né? Mas nós temos
para nós, a clareza que nós somos uma instituição, que o nosso foco é prover tecnologia nos locais. Não, primeiro prover pessoas competentes que usam da tecnologia a seu favor, independente da área de conhecimento que ela se graduou, enfim, e que gerem negócios, que tenham. A gente procura desenvolver aqui uma autonomia também no aluno. Os nossos projetos pedagógicos procuram também focar muito nisso, que o aluno, tudo bem ter um emprego, é legal, enfim, mas que também tu não se foque só nisso, tu tem ali um viés também de, quem sabe, tu trabalhar de uma forma autônoma, por que não abrir um negócio, até porque a gente tem clareza também de que cada vez mais a vida profissional do indivíduo ele vai mudar, né? Aquela coisa que na minha geração a gente até via muito, que o aluno fazia engenharia, daí ele entrava numa empresa e ficava 30, 40 anos, isso está meio acabando, né? Então, a gente tem obrigação até de preparar nosso aluno no sentido de usar a tecnologia a seu favor, como um recurso profissional, assim como ele usa a comunicação, assim como ele usa a lógica, a matemática, enfim, independente da área de conhecimento que ele atua, que ele saiba o que esperar da tecnologia, até porque a gente cada vez mais, a tecnologia está tomando um papel significativo em todas as nossas ações, e que também ele tem um viés autônomo, né? Que tudo bem, ele pode trabalhar, entrar numa empresa, mas daqui a pouco ele pode começar a prestar serviço, daqui a pouco ele pode mudar a carreira dele, daqui a pouco ele pode empreender. Então, nós temos que ter essa visão que os nossos jovens precisam ter esse tipo de preparo hoje. Então, por isso, essa criação de todo esse ecossistema aqui, onde num ambiente só ele consegue ter um ambiente educacional, ele consegue ter um ambiente de iniciação científica, ele consegue ter um ambiente de startups sendo incubadas, ou seja, desenvolvendo modelos de negócio, tem ambientes de startups sendo aceleradas, ou seja, que já estão escalando, vendendo o seu produto aí para o mercado. O aluno ele enxerga outros que são colegas, que não são histórias contadas de vida, da literatura, ou do mundo dos negócios, ou dos jornais, que às vezes eles acham que estão longe deles, né? Que não é, isso não é a realidade de Caxias, isso não é a realidade de Bento. Normalmente as histórias que nos chegam são lá do Vale do Silício, são lá de Israel, enfim, de ambientes tecnologicamente muito avançados. A partir do momento que ele começa a ver que tem um colega dele, que até esses dias fazia uma disciplina com ele ali na graduação em engenharia de computação, por exemplo, e que o colega dele já tem aí é sócio de uma startup, que essa startup já vende para uma empresa aqui em Caxias, que é uma empresa global, e vende uma coisa tecnologicamente avançada, moderna, enfim, que às vezes é só ele que faz aquilo, ele come a base, se ele pode, eu também quero fazer uma coisa dessa. Daí tu começa a gerar um ambiente aí, uma força positiva, vamos dizer assim, né? Que de uma startup virar duas, virar três, virar quatro, daqui a pouco tu conseguiu fazer, criar esse ecossistema que tu idealizou ali, como a gente que começou a idealizar isso já faz uns 10 anos. Né? Agora a gente está começando a enxergar isso acontecer. E reforçando, né, dentro desse contexto que eu comecei, de onde que eu enxergo a educação daqui para frente, eu acho que vai ter mais instituições, eu acho que até já tem instituições que estão com esse foco como a gente aqui, de não simplesmente ter ofertas educacionais, ter ofertas de vida para o aluno. Na verdade, isso é uma oferta de vida. Ele vem aqui, faz uma graduação, está num ambiente tecnológico super positivo, aprende um monte de coisa, ou vai trabalhar em algum lugar, mas dentro daquele mindset empreendedor, autônomo, que a gente procura desenvolver, ou daqui a pouco ele começa a criar o próprio negócio dele, né? Então, isso não é nem uma... é mais do que o papel até que tradicionalmente as universidades, faculdades têm aqui no Brasil. É um papel que dá uma opção de vida para o aluno. Por que não
ele fazer coisas importantes e ajudar a desenvolver a sociedade, a ajudar as pessoas com seus empreendimentos a ser importante para pessoas, gerar emprego, gerar oportunidade, gerar tecnologia. E é isso que a gente quer fazer aí, vamos acreditar, né, que a gente está no caminho certo. Claro que empreender é sempre difícil no nosso país, o contexto, as dificuldades, enfim, mas a gente está fazendo isso já por 30 anos, né? E quando eu olho para trás, lá que a gente começou com uma pequena escola de informática franqueada, né? Então, uma coisinha pequena, enfim, que me gerou um monte de aprendizagem. E que, com certeza, na época, eu nunca ia pensar que depois de 30 anos eu estaria com uma instituição que concorreria com a universidade local aqui. Eu nunca podia imaginar isso, entendeu? A universidade local aqui é uma universidade de 60 anos, acho que até mais. Mas o trabalho, as pessoas que se juntaram a esse sonho, as oportunidades, enfim, o nosso esforço nos possibilitou as nossas opções, as nossas escolhas, né? Dentro desse caminho, eu fui tentado várias vezes. Nós estamos num momento aí também que hoje é difícil ter instituições como a nossa, pequena, né? Muitas foram vendidas, muitas acabaram se agregando nesses grandes grupos, né? E a gente até muitas vezes é tentado a isso também, porque o nosso setor é muito difícil, né? Então, se tu não está muito firme no teu sonho, no que tu quer fazer, apesar dos obstáculos que vão te colocar na tua frente, tu acaba pensando no curto prazo, vamos dizer assim, no benefício imediato, às vezes vendendo, saindo no negócio, juntando um recurso aí, que com certeza às vezes tu não vai juntar durante a sua vida toda de empreendedor, mas tu acaba abrindo mão do teu sonho, né? E a gente aqui, de uma certa forma, está conseguindo, felizmente até hoje, manter de pé a nossa vontade de fazer uma instituição relevante, na verdade, criar esse ecossistema educacional, tecnológico e empreendedor, que tem impacto positivo na vida de muita gente, que a gente possa fazer parte disso e sempre ter orgulho do que fez e do que deixou. Eu acho que esse é o mais importante, é o principal. Isso não há dinheiro que pague, e se a gente conseguir fazer isso, eu vou ficar com certeza muito feliz. Muito obrigado.